Aos cuidados de Rafaela, a 119ª HQ que eu tô lendo para o desafio 365 HQ de 2019. Essa aqui é uma revista nacional de Marcos, escrita por Marcelo Saravá e desenhada por Marco Oliveira. Ela trata de temas bastante variados e até temas difíceis de se escrever. Na trama, ela tem um protagonista que é o Nelson Rodrigues, que ele é um homem de meia idade que já está há alguns anos cuidando da mãe, que já está bem velha, bem envelhecida, e que era uma antiga cantora, estrela da época dela, mas que agora já está meio senil e que não dá um tempo assim, não dá tranquilidade para ele. Ele tem que se dedicar muito do tempo dele a ficar cuidando da mãe dele e tenta procurar uma cuidadora para estar cuidando da mãe dele, mas a mãe dele é terrorista e todas as cuidadoras que ele tenta contratar duram no máximo 2 dias e já vão pedindo para sair, não querem nem receber pagamento pelos dias que foram. Então o personagem, ele é um personagem que, apesar dele viver com a mãe, ele é bastante solitário, por causa dessa... não tem exatamente conversas elaboradas com ela, por causa da condição dela. A existência dele às vezes é bastante interrompida, porque quando ele começa a engatar numa conversa com ela, ela acaba tendo algum problema e precisando parar ou se esquecendo do que estava falando. Ele também não tem muitos amigos por causa disso, mas manteve amizade apenas com um antigo amigo dele que atua como médico da mãe dele. E tá levando a vida dele sem muitas expectativas e já quase desistindo de conseguir se encaminhar, conseguir sair dessa situação que ele tá. Até que uma das cuidadoras que ele chama é a Rafaela, que batiza o título da HQ. A Rafaela é uma jovem de 20 e poucos anos, bastante atraente, e que logo chama a atenção do personagem. Que é um cara meia idade, meio não, completamente solteirão, e ele fica logo assim, tipo, sabe, que porra gostosa, embora não chegue a falar nada. Aí o primeiro impulso dele é, porra, não vou aceitar essa garota não, muito jovem, vai dar merda. Eu acho que vai ser indisciplinada, vai ser difícil de cuidar, de ter ela aqui. E, no entanto, quando a mãe dele vê essa garota, a mãe dele tem uma coisa que eu já vi até no BoJack Horseman. Ela vê a garota e confunde com uma velha amiga dela e fica tratando a garota como se fosse amiga dela. E a Rafaela, ela segue o roteiro, pega a deixa, vai fingindo que é amiga da Adélia e vai tocando, do tipo, mostrando que consegue cuidar dela e coisa e tal. Aqui, inclusive, pegando a imagem da Rafaela, eu gosto bastante das cores dessa HQ, essas cores meio chapadas, eu acho que ficaram muito bem aplicadas. O estilo da arte eu não curto tanto, não. Aqui, ó, os quadros são bem usados para mostrar o cara meio que secando a Rafaela quando ela chega. A arte não é exatamente das minhas preferidas, mas eu acho que funciona muito bem. Talvez se não fosse em conjunto com as cores que foram belíssimamente aplicadas, eu não teria talvez curtido tanto esse aspecto artístico. Mas eu achei que funcionou muito bem. Mas como eu estava dizendo, e a partir daí o cara não tem outra condição, outra opção além de deixar a Rafaela começar a cuidar da mãe dele. O que acaba levando a toda sorte de problemas na, na situação dele. E a HQ vai lidando a partir disso com as relações entre patrão e empregado, muitas vezes subvertendo essa coisa, porque o Nelson ele fica completamente obcecado pela Rafaela. E em vários momentos, ela que acaba mandando dele, se aproveitando dessa obsessão que ele tem por ela, de querer que ela esteja ali a todo custo. E meio que praticamente começa a mandar na vida dele depois que algumas coisas acontecem. Porque, assim, quando eu fui lendo, eu pensei que bastante da HQ ia girar em torno dessa ideia, dessa questão de ela estar cuidando da mãe do cara. Só que não, logo no início a personagem, depois de apresentar alguns ganchos, apresentar algumas características dela, ela falece. E eu acho que até um pouquinho spoiler tá dizendo isso, embora aconteça no início da HQ, mas a partir disso, o Nelson ele fica, caralho, a Rafaela vai embora agora, o que eu vou fazer? E ele começa a pensar em coisas cada vez mais mirabolantes para deixar
que a Rafaela permaneça lá precisando cuidar de alguém. E nisso ela vai se entranhando na casa, meio que controlando a vida dele, se aproveitando da situação, enquanto o personagem vai deixando isso acontecer, vai querendo que isso aconteça, porque ele não quer que ela vá embora e que ele fique novamente sozinho naquela casa em que a mãe dele que ele viveu vários anos cuidando da mãe dele, que a mãe dele veio a falecer. Enquanto isso, a obra vai trabalhando a irmã dele, que é lésbica e fica mandando dinheiro para ele, que ela tem os próprios dramas dele, o amigo médico dele, que também tem alguns problemas envolvendo o alcoolismo, e chega a ajudar ele em alguns planos mirabolantes para manter a Rafaela na casa, além da própria Rafaela, que é um personagem, embora não seja o protagonista, é o personagem mais importante da obra e as coisas que ela vai fazendo, elas vão tocando o ritmo de como o roteiro vai acontecendo. E assim, essa é uma HQ que eu fui surpreendido algumas vezes, porque realmente eu não consegui assim prever os acontecimentos, não consegui prever as coisas que iriam acontecendo no roteiro, que foi muito bem escrito pelo Marcelo Saravá. Perdoe, Marcelo, mas eu não peguei não consegui gravar o seu nome. E realmente fiquei surpreendido positivamente pela essa HQ que foi da Zarabatana. Isso, Zarabatana. Confundi, eu podia ser da. Por um instante pensei que poderia ser da Veneta, mas é da Zarabatana. E eu fiquei surpreso como o roteiro foi tocado. Existem algumas coisas delicadas na história, porque lida bastante sobre uma obsessão masculina de um cara de meia idade pela por uma personagem feminina que é atraente, é jovem e levanta toda uma questão envolvendo machismo, embora Yaga que lida com questões sexuais, lida bastante com isso, mas eu acho que ela consegue aquele certo equilíbrio de mostrar coisas, de certa forma, pesadas, embora não chegue a ter. Eu não vou tentar não falar muito pela spoiler, mas lida com coisas delicadas, digamos assim, mostrando algumas realidades cruas e abordando essa questão de submissão, de questão sexual, dessa obsessão que o cara tem pela Rafaela, sem conseguir derrapar e escrever uma história que acabe ficando de mau gosto. Embora a Rafaela não seja exatamente uma flor que se cheira, ela não é uma heroína de forma nenhuma, e ela francamente se aproveita de algumas situações e pelos motivos dela, pela personalidade dela, porque precisa se virar, e ela vai fazendo o que tá afim, enquanto o cara vai lá meio que cada vez cedendo mais terreno, cedendo mais coisa e se envolvendo mais numa situação completamente absurda que vai escalando cada vez mais dentro do nível do quão absurda ela é. E ao mesmo tempo em que trabalha a personalidade, principalmente do Nelson, de uma forma bastante discreta, mas eu diria que delicada também, porque ele é um personagem complicado, ele não é de forma nenhuma um personagem bonzinho, mas ele é um personagem que passa por umas questões que talvez muita gente não concorde, mas que eu acho que são complexas da forma como ele lida com a solidão, da forma como ele lida com o fracasso dele. E eu acho que sem vitimizar por demais esse lado dele, mas explorando uma coisa que é um fenômeno que eu acredito que é uma questão real. Eu achei o personagem bastante realista, achei a forma como ele se comporta, apesar do gancho da HQ, ele fazer umas paradas que são bem insanas de se fazer quando você não precisa nem parar pra pensar. Quando o cara propõe, você vê assim, porra, isso é uma maluquice do caralho. Mas isso é uma mostra de como tá o psicológico dele, que eu acho que acabou sendo bem trabalhado. É uma HQ que eu não sei se todo mundo vai gostar, porque quando se lida com essas questões sexuais, sempre as coisas são delicadas, principalmente quando envolve diferenças de idade, relações de poder e às vezes violência. Sempre são é difícil a pessoa, o autor tem que andar numa corda bamba e muita gente não acaba não concordar pelos pontos de vista exibidos, pela forma como as coisas foram abordadas, então eu acho que muita gente vai desgostar da obra. Mas eu achei que, do ponto de vista de uma análise do roteiro e da arte, ela conseguiu realmente se sobressair, tanto na escrita que teve um roteiro realmente bem definido, com o ritmo certo que precisava, cheio de reviravoltas, aquele roteiro que não deixa você saber o que vai vir em seguida, ainda que ele não seja de forma nenhuma mirabolante.
tem lá as mirabolanças dele para criar um gancho assim de uma história diferenciada, mas ele vai bem seguro de si, eu achei, e a arte, depois que se acostuma com esse jeito meio caricato inicial, eu acho que ela vai muito bem. Na verdade, desde o início ela se mostrou muito bem. Talvez não desde a primeira página, mas desde as primeiras páginas eu acho que ela se mostrou muito boa por causa da forma que as cores combinam com a arte e como os quadros vão sendo utilizados para mostrar, mostrando diversas coisas, como por exemplo isso aqui, essa passagem do tempo aqui mostrando o processo de diagnóstico da senhora Adelaide, que o médico chega e estetoscópio, essa porra aqui, essa porra de médico que mede o coração, aí batimento cardíaco, mede pressão, o relógio da pressão, e aqui é o que? Uma goela, eu acho que é a lâmpada, olho, não sei o que, não sei o que, e aí aqui vai usando esses recursos e eu acho que o roteiro consegue se combinar bastante com a arte. E gera uma obra que eu achei realmente muito boa, que usa bastante das cores também para criar efeitos, embora eu realmente não tenha conseguido perceber a forma como ele usa todos os padrões de cores que ele faz em todos os momentos, ele varia bastante isso, mas dá para perceber que ele vai utilizando as cores para gerar sensações diferentes, para tratar de personagens diferentes, emoções diferentes. E no overall achei uma obra realmente muito acima da média e que vale a pena estar sendo lida por pessoas que gostam de quadrinhos que fogem do escopo de super-herói. Ela foi publicada pelo PROAC-SP, que no Programa de Ensino à Cultura do Estado de São Paulo, em conjunto com o Governo do Estado de São Paulo da Secretaria da Cultura, do ano de... Já que é da Secretaria da Cultura, eu acho importante estar mostrando 2014. 2014 foi... se bem que é do Estado de São Paulo, porra, não faço ideia de quem é o governador do Estado de São Paulo, mas quem for do Estado de São Paulo aí pode estar fazendo essa medição. Governo do Estado de São Paulo, 2014, quem for daí da região vai saber mais ou menos qual foi o governo quem estava lá na secretaria que ajudou a fomentar essa obra e que talvez a equipe está participando. Mas a publicação em si foi da Zarabatana Books, com o editor Claro R. Martini e revisão de Marília Catomati. Eu estou falando um pouco mais sobre a publicação e sobre os autores aqui no final dessa HQ, desse vídeo que já está maior e que eu estava com medo até de não conseguir falar muito bem dessa obra, porque por ser uma obra brasileira e que eu achei digna de nota, eu acho que vale a pena estar tirando um pouquinho de tempo para estar falando sobre quem esteve envolvido para que ela fosse realizada e publicada. Então fica aí a dica, eu vou ficando por aqui, fazendo um breve... Talvez eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo que voltará a ser sobre Vagabond. Vagabond 27, é isso. E até a próxima.